Nós tivemos vários depoimentos de mulheres que indicam que logo nos primeiros meses da relação, do casamento, que a violência foi desencadeada por questões vinculadas a diferentes elementos externos, que poderia ser os ciúmes, a bebida, o uso de drogas. Um elemento que foi, digamos assim, uma surpresa chocante até, foi quando as mulheres, a partir da relação que estavam estabelecendo, do modo como os seus maridos, os seus companheiros as abordavam na relação sexual, com brutalidade, e elas passaram a ter coragem de dizer não, esse foi o elemento e o evento desencadeador da violência. Isso foi narrado por várias mulheres. Os estudos indicam que nós temos diferentes perfis de mulheres, algumas que conhecem os seus direitos, mas não conseguem acessar os órgãos de proteção por uma questão de localização geográfica, por exemplo, as mulheres do campo. Outras mulheres, mesmo conhecendo, elas têm o receio das revanches dos seus companheiros. E algumas simplesmente desconhecem completamente que elas teriam direito de ter uma vida sossegada. Algumas mulheres narram que depois que elas cessaram com a violência, elas conseguiram comer em paz, fazer uma refeição em paz. Então, qual é o elemento que está circulando para que esse direito seja reconhecido, para que esse direito seja conhecido por um número cada vez maior de mulheres? É a informação, é a circulação da informação. Então, é preciso falar sobre o assunto. Esse assunto, ele é muitas vezes silenciado e naturalizado. A violência acaba sendo naturalizada na trajetória de algumas mulheres. Muitas vezes é o medo de não conseguir sustentar os próprios filhos, o medo de perder os filhos e também o medo de agressões ainda mais incisivas dos seus companheiros. E, em alguns casos, algumas mulheres desconfiam dos órgãos de proteção, de que não lhe dariam a proteção adequada para que ela pudesse seguir a sua vida com normalidade e que não houvesse, digamos assim, uma revanche do seu companheiro e que novas agressões, inclusive de modo até fatal, pudessem acontecer. A presença de uma arma em casa, ela pode também estar associada a uma inibição da denúncia. No momento que a relação está num conflito acirrado e que não há a possibilidade de estabelecer um diálogo mais civilizado, eu penso que poderia sim potencializar a violência e inclusive chegar aos casos fatais. As mulheres vítimas de violência não vão sozinhas em busca de ajuda. Normalmente é um agente externo, que pode ser um médico, pode ser um enfermeiro de um posto de saúde, pode ser uma assistente social, uma vizinha ou mesmo alguém da família, que encoraja e que mostra o caminho de superação, que é a busca de ajuda. De um modo geral, se não há esse agente externo, essas mulheres se submetem à violência por muitos anos. Os meus estudos levantaram alguns casos assim, de violência que ultrapassava os 20 anos de submissão. Até porque aí está um elemento bastante importante. Nem sempre as mulheres que estão em situação de violência se dão conta de que aquilo que elas estão vivendo é uma situação de violência doméstica ou de violência contra a mulher.
O perfil da mulher que busca ajuda ou que denuncia a violência que sofre, alguns anos atrás estava mais concentrado nas mulheres das classes populares. E nós poderíamos nos perguntar por que é que as mulheres das classes média e alta não denunciariam tanto há tempos atrás. Provavelmente pela imagem social e o quanto que essa imagem social da denúncia e de algo que é íntimo ao casal, que é do interior da relação afetiva, viesse à tona e poderia comprometer a imagem do companheiro e a imagem da própria família. Mas, atualmente, é possível observar, e até por conta de que os meios de comunicação estão dando uma atenção maior, que muitas mulheres com imagens públicas, celebridades inclusive, têm denunciado e têm sido testemunhos de que há caminhos de superação, que há caminhos de proteção. A denúncia de uma mulher e os casos que se tornam públicos de violência, elas são casos exemplares que mobilizam o efeito espelhamento para que outras mulheres visualizem aquele caso e, a partir desse caso, elas identifiquem pontos de semelhança ou de diferenciação daquilo que elas estão vivendo. Então, evidentemente, as denúncias e os desfechos positivos dos movimentos de denúncia são elementos encorajadores para que outras mulheres busquem ajuda. Se nós observarmos a história, e digamos assim uma história mais recente, em função até da circulação da informação, esse movimento ele começa a sofrer um deslocamento, em que nas diferentes gerações nós estamos nos aproximando de um equilíbrio, não sei se eu posso dizer que seja um equilíbrio de gênero, mas com relações mais equilibradas, mais equitativas nas relações afetivas. E isso implica no processo que eu associo ao aumento da escolarização das mulheres. Então, todo o movimento de escolarização obrigatória que está assegurado na nossa Constituição de 1988, em que prolonga o processo de escolarização da população, e quanto mais escolarizadas são as mulheres, menos suscetíveis à violência de gênero ou à violência doméstica elas se submetem. Por muito tempo, qual que era o destino da mulher? Era o casamento e se completar, encontrar a sua metade no parceiro. No andar da história, em todo esse movimento e deslocamento que acontece nas questões culturais, as mulheres, especialmente as mulheres mais jovens, elas constituem o seu eu e a relação afetiva, ela é um complemento a isso, mas não é a outra metade. Elas são inteiras a partir de si. O empoderamento da mulher, a partir da escolarização e da autonomia que ela constitui a partir do que a escolarização oportuniza, por exemplo, no mundo do trabalho, se ela consegue o seu sustento, ela não fica tão dependente de um sistema de violência, de um sistema de submissão, por conta que ela não teria outra alternativa para seguir sua vida e para seguir criando seus filhos. Algo que poderia acontecer e que poderia ser desencadeado para minimizar a violência contra a mulher, eu penso que todos os processos educativos e de socialização, pensando na socialização primária que inicia no âmbito de cada família, buscando o equilíbrio nas relações entre homem e mulher, nas relações de gênero, pode ser um elemento extremamente importante. Mas a escola, ela pode também dar continuidade a esse processo de socialização e numa discussão e também nas vivências, respeitando os direitos humanos, porque não são só as mulheres, nesse caso, que estariam vítimas desse processo. Há também todo um peso social e um peso cultural na própria socialização dos meninos, que precisam mostrar força, que não podem chorar, que têm que ser violentos para provar a sua masculinidade. Então, esse é um elemento bastante complexo
que precisa ser analisado de modo sistêmico nas relações sociais e nos processos de socialização.